Fala galera, fala pessoal, Japa na área. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma participação minha para um evento da corretora de Forex, a XTB. Vocês sabem que eu já posto vários vídeos aqui no canal. Mesmo não ganhando nada para isso, eu aceitei o convite e encarei como um desafio pessoal com a responsabilidade de apresentar o conteúdo de trade e aproveitar para divulgar o meu trabalho que eu faço por aqui, por prazer, no YouTube para vocês. O tema é estilo operacional. Espero que vocês gostem. Japa na área aqui para mais um vídeo. E nesse momento aqui um vídeo um pouco diferente. Sejam bem-vindos aí à Fábrica de Traders 2021 da corretora XTB, né? Daqui a pouco eu vou me apresentar, mas espero que todos estejam acompanhando os outros módulos, né? Do módulo 1, módulo 2 do Aranha. A gente teve aí o módulo 3 do Guilherme, muito bacana a questão de medos, né? E como trabalhar com insegurança. E amanhã a gente vai ter da Aline falando aí de plano de trade. Então o tema que eu vou falar aqui hoje para vocês vai ser sobre estilo operacional. Vou falar um pouco sobre setup, vai ser um pouquinho de metas, vou dar uma pincelada também sobre plano, sobre gestão, e depois eu espero passar uma mensagem no final para vocês. Mas o foco mesmo vai ser voltado no estilo operacional, tá? A gente poderia detalhar muito mais, né, do que num único encontro, o que vai envolver o estilo operacional, falar de estratégias, mas eu vou tentar dar uma visão da minha opinião e de vivência em cima do estilo operacional. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para escrever aí no chat, tem um campinho de perguntas, e se tiver alguma coisa relevante eu dou uma paradinha e respondo, ou no final respondo também as perguntas de vocês. Bom, deixa eu me apresentar, que eu estou aqui aparecendo na XTB e eu visualmente talvez alguns não me reconheçam, outros talvez já me conheçam. Espero que eu tenha um contato maior com vocês no futuro. Mas eu tenho um canal no YouTube e nas redes sociais, vocês podem me encontrar aqui no Instagram, como Japa no Trade. Falando só rapidinho um pouquinho da minha pessoa, investidor, especulador, educador. Eu sou um pouquinho de cada coisa, mas eu diria que 95% do tempo eu estou ali olhando para os investimentos, olhando para o trade, assim como vocês também, participando de lives, participando de seminários, chat e perguntas, e tentando agregar cada vez mais um pouquinho de conhecimento. E 5%, vamos dizer, desse tempo eu uso para compartilhar meu conhecimento, as minhas curiosidades. Então, tanto aqui no perfil do Instagram, ou então no YouTube, onde eu estou um pouco mais, uma certa constância, e eu tento postar conteúdo com maior frequência. E dentro desses meus alguns anos aí de YouTube, eu comecei um pouquinho depois de começar a investir. Comecei a investir lá em meados de 2015. Em 2017, 16 para 17, eu vi que tinha uma necessidade de compartilhar conteúdos e até mesmo para me profissionalizar, para eu ter mais conhecimento também na área. Então, e nessas minhas passadas, eu acabei batendo de frente com uma corretora que estava começando a mostrar as caras aqui no Brasil, com bastante solidez, vamos dizer assim. E eu comecei a postar conteúdo também da XTB, né? Assumi a XTB. Aqui eu tô de convidado, tá, gente? Eu sou um convidado aqui. Queria aproveitar, agradecer o pessoal da XTB por ter feito esse convite, né? Tanta gente ilustre aí que já é parceiro da XTB. E eu tô aqui compartilhando o meu conteúdo com vocês. Eu falo na posição de cliente e de convidado, tá? Então, eu vou dar os meus pitacos, vou compartilhar informações com vocês, e qualquer coisa eu dou uma alfinetada aí no pessoal da XTB também, tá? Mas eu comecei a compartilhar informações da XTB. Não vou mentir que eu achei uma oportunidade.
uma corretora que está fazendo um trabalho muito bacana na parte de trading, de Forex, e muito bem apresentado, por sinal. E eu assumi e achei uma oportunidade de também falar da XTB, uma vez que tá crescendo bastante aqui no Brasil. Então eu comecei a postar esses conteúdos. Então se inscrevam lá no canal, aquela minha chamadinha que eu faço meus vídeos, vocês vão ver, ó. Vai lá, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário. Quem tiver dúvidas ou daqui ou depois, fica à vontade e escreve por lá também, beleza? Então, gente, eu fiz essa introdução aí. Espero que não tenha tomado muito tempo de vocês, mas foi para eu ficar um pouquinho mais à vontade também, tá? Ainda bem que eu vi a palestra ontem do Guilherme para aliviar os medos, né? Se soltar um pouquinho, saber controlar eles. Acho que vou ter que fazer uma hipnose com ele depois para um próximo evento. Porque falar de estilo operacional envolve vários fatores e um deles é o nosso comportamento. Então, eu me sinto aqui um cara que está passando conteúdo para vocês, embora já tenha postado quase 300 vídeos no YouTube. Aqui é um campo que eu não estou dominado, então eu vou sentir alguns medos, eu vou sentir angústias para passar esse conteúdo aqui para vocês, porque eu tenho uma responsabilidade, ainda mais aqui ao vivo, né? E dando início, eu queria falar um pouquinho sobre o tempo. Isso aqui, essa imagem, ela representa, obviamente, né, um relógio, um espiral. Se alguém falar, é Fibonacci, é Fibonacci. Não é Fibonacci, mas pode parecer Fibonacci, né? Mas o que é um dos fatores que eu vou dar uma salientada nesse material que eu vou passar para vocês é sobre o tempo, né? O como a gente pode ter controle no trading, a gente tem controle, tentar o nosso controle emocional, trabalhando, né? A gente tem controle do nosso capital, a gente tem o nosso controle das nossas estratégias, né? Mas tem um fator que a gente não controla. Falar de tempo, a gente tem que se dar o tempo também para aprender, o tempo para esperar e para saber se a gente não está ganhando dinheiro, quando que a gente vai começar a ganhar dinheiro e trabalhar essas ansiedades, né? Porque o tempo e disponibilidade, para mim, é dinheiro. E falando do estilo operacional, isso tem muito a ver, tá? Tem muito a ver com o estilo operacional de cada um. Mas falando de estilo, a gente já poderia listar aqui uma relação muito básica, assim, mas bem simples, mas que é muito apresentada por cursos ou qualquer lugar onde a gente for buscar informação sobre estilo operacional. A gente vai ter uma visão primeiro de um fundamentalista, aquele cara que usa indicadores ou avalia empresas, fundamentos de algum ativo, seja a pares de moeda, vai avaliar questões governamentais, talvez o de moeda e macroeconomia, indicadores de uma empresa. E um outro contraponto, analista técnica, da análise técnica gráfica, onde pelo menos é um pouco a minha área, mas vai se focar muito na análise dos gráficos, uma análise muito tentando buscar uma objetividade naquilo que ele está enxergando, embora, dependendo das técnicas do que a gente está lendo, é nada mais que uma interpretação, né, do que a gente tenta olhar para o passado e ver o futuro. Então, isso aqui é duas informações, né, uma categoria que é muito bem apresentado na área de trading. E na sequência, né, vamos dizer assim, a gente tem outras subclasses ou outras categorias que envolve o swing trader, o position trader, o cara do day trade e até mesmo o scalp. E até não tá na sequência, porque eu não quero colocar uma sequência lógica de tempo, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente no próximo slide por quê. Mas o swing, só dando aquele conceito bem básico geral, né? O swing trader, o cara que carrega mais de um dia, o position, o cara que leva mais tempo numa operação, faz operações mais longas, e a galera mesmo que gosta de emoção,
que é o day trade e o scalper. Não é à toa também muito que aqui na parte do day trader e do scalper, a gente acaba associando aqui um pouco com a análise técnica gráfica. O cara do swing também, né? Ele pode usar um pouquinho, usa mais a análise fundamentalista, mas ele cai com certeza para análise técnica também. Dando sequência, para escolher ou para variar o seu estilo operacional, a gente tem que escolher o ativo que a gente vai operar. A gente não pode operar qualquer coisa, ou melhor, a gente pode operar qualquer coisa, a gente opera muitas coisas, né? Isso pode ser moeda, pode ser commodity, pode ser uma criptomoeda que está em alta agora, ou então mesmo ações, ou até mesmo ETFs, e um pouquinho falando de ativos eu vou listar um pouquinho mais para frente. E por fim, para a gente chegar nos finalmente e operar, a gente vai usar alguma estratégia, algum setup, vai usar algum indicador, não necessariamente um indicador técnico de um gráfico, uma média móvel, uma banda de Bollinger, indicadores macroeconômicos, notícias, e tudo isso envolvido dentro de uma gestão, sendo uma gestão da posição, sendo a gestão emocional, e aí a gente consegue definir o estilo operacional. Então eu poderia até resumir como definir o estilo operacional. A gente vai ter essa janelinha aqui, ó, escolhe esse ou esse ou esse, e aí tu acaba definindo o teu estilo operacional. Parece simples, né? Às vezes quando a gente olha esses slides, tento, pelo menos para mim, no início sempre pareceu simples, mas sempre me gerava dúvidas. É isso mesmo? É só isso? Eu escolho, você ali gosta de gráfico, swing trade, e já sai operando. Mas a gente vê que depois, ao longo do tempo que a gente vai operando, a gente começa pequenininho, devagar, mas ao longo dos anos, e aí esses anos não tem um prazo determinado, a gente vê que a gente começa ali, envolve uma ação, a gente começa a interessar por uma modalidade de scalper, só que aí a gente vai conhecendo mais, vai trocando informações com outras pessoas, vai tendo indicadores, a gente começa a olhar para as notícias, começa a olhar para a TV, a gente começa a colocar um peso fundamentalista, e para poder ter uma visão macro e um cenário espacial, a gente começa abrindo um gráfico, e assim a gente vai jogando estratégia, às vezes vai abrindo operação, vai testando um ativo ou outro para operar, cai na tentação também do day trade, ganhos rápidos, ganhos alavancados em um curto espaço de tempo. Então, gente, definir o estilo operacional, eu acho que não é muito fácil. Ele é um pouco complexo. Se a gente fechar o olho e seguir uma linha, a gente sempre vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Eu acho que, pelo menos com pessoas com quem eu me relaciono mais próximo, eles passam pelos mesmos anseios. Muita gente com muito tempo de casa, não é porque é iniciante. Isso tem a ver com outros fatores que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E falando um pouquinho de como uma pessoa atua, né? Um trader, a gente começa ou como trader, aquele cara que está ligado nas redes, está sendo estimulado muito pelas informações que a gente tem carregado muita informação hoje, tem muito acesso à informação. Mas nada impede que depois ele entende que de trader ele passa a se encara como investidor. E ele segue como investidor. Mas ele pode também, em certos momentos, ser trader. O trader, eu penso, aquele cara que faz um giro, faz operações. O trader, não necessariamente um trader ele é investidor, mas o investidor ele é trader, né? Porque o investidor, ele abre uma operação, ele abre uma posição, então ele faz uma análise de um trader, né? E do mesmo jeito, fundamentalista, ele tem os olhos de grafista, mas ele também pode ter a visão do fundamentalista. E o day trade é a mesma coisa. Até porque um day trade, para um swing, como eu falei do trader e do investidor, toda operação começa no day trade. Eu tô visando 2 semanas, não tem problema, tu analisou, tu fez a tua operação, tu abriu a tua operação no dia. Acontece de tu fechar a operação no mesmo dia. Vai que já atingiu o alvo de dentro da tua gestão de risco, pode sair muito antes da operação. Já aconteceu várias vezes. Ganhos explosivos, né? Isso dá para fazer até uma ponte aí com criptomoedas, tá? Isso, gente, tem a ver, toda essa salada de frutas aí que eu passei para vocês, ele tem muito a ver com o perfil de trader.
o nosso perfil como pessoa, como que a nossa idade também, a nossa maturidade, quem tem vivência, quem não tem vivência, pessoas mais jovens, né? Elas se sujeitam mais a riscos, pessoas mais velhas, elas são mais conservadoras. Quando a gente inicia no trade, a gente arrisca mais. No trade em geral, né? Ou na renda variável, poderia até dizer assim, a gente se arrisca mais. Muitas vezes o iniciante se arrisca até de uma forma meio inconsequente, né? Mas se arrisca mais. E isso tem a ver com o nosso lifestyle, assim, o nosso modo de vida. Se eu encontrar uma mesma pessoa que tem o mesmo tempo de casa, enxerga, vivencia as mesmas coisas que eu, tem um jeito de operar semelhante, ele vai ter um outro perfil. Por mais que a gente tente doutrinar uma pessoa, ele vai ter o seu perfil por causa das suas vivências, dos seus valores, e isso vai afetar o estilo operacional de cada um, tá? E por isso que um dos primeiros itens que eu vou falar é do tempo. Já fiz uma ponte anterior, mas o tempo ele volta aqui de novo, porque para a gente conseguir definir o nosso estilo operacional, uma pergunta que a gente tem que se fazer: qual o tempo que a gente tem disponível para operar ou para investir? Pode ser um tempo de anos para até atingir um certo objetivo de vida, ou então eu estou falando no intraday mesmo, no dia. Eu tenho tempo, eu estou dedicado só para isso. Vamos fazer uma ponte do que tem acontecido nos últimos meses. Já até para dizer ano, né? Já virou ano. Muitas pessoas passaram a ficar mais em casa, né? Por conta da restrição de sair na rua, né? E questão de saúde. E muitas delas também foram para a renda variável e estão vendo um tempo alocado para estudar, para acompanhar mais os ativos. Eu, por sinal, nesse mais de um ano, estou quase 99% do tempo com a tela aberta, olhando, algo que eu não fazia antes. Isso está alinhado com o meu perfil, do meu modo de vida hoje, agora. Se daqui a pouco, um mês, 2 meses, tudo volta ao normal, ou outra coisa acontece na vida da gente, a gente pode mudar esse nosso perfil e a gente muda também o estilo operacional. E mesmo assim, quem não tem tempo para operar, abrir posição, pode utilizar ele de uma outra forma, que é através só da prática da observação. Porque a gente não precisa necessariamente estar olhando para a tela e estar operando. Eu falei para vocês que eu estou com mais tempo disponível, vamos dizer assim, aspas, em casa, olhando o trade. Mas isso quer dizer que eu estou todo dia operando? Não estou operando toda hora. Até por uma questão de perfil operacional meu de pouco day trade. E isso foi algo que levei até um certo tempo para assumir. Mas mesmo assim tá toda hora, a tela tá aberta aqui, quem olha aqui passa. Pô, só vê se sobe e desce, só acompanhando, e a gente vai ganhando esse tempo lá na frente para a gente ter essa vivência. Então uma forma, daria para dar uma dica de como analisar e administrar esse tempo. A gente pode analisar os ativos no final do dia, planejar operações e administrar posições. Para quem tem pouco tempo para trabalhar e fazer a montagem de operações. Então eu tenho pouco tempo, então tu já começa a filtrar como que tu vai operar. Eu só tenho tempo para fazer durante o dia, posso acompanhar alguma coisa no celular, né, com aplicativos da XTB, da Xstation. Então a gente pode dar uma olhadinha no celular também. Ou então tem aquele outro perfil que acompanha no intraday em busca de oportunidade. Eu posso olhar com mais tempo, posso olhar, ver se está tendo oportunidade para fazer alguma operação ou não. E também tem quem tem essa disponibilidade de full time trading, mas para operar mesmo, é ficar no day trade, operações scalper. Mas se tu é iniciante, ou até mesmo se tu já se tu é um pouco mais experiente, vai ver que ficar no full time é muito desgastante, tá? Ficar full time no trade, operando, scalp, várias operações no dia, por muito tempo prolongado, eu diria que é um pouco desgastante, tá? Então, avaliem como aquilo que faz bem para vocês também, tá? E para aqueles que acham que não tem tempo, não conseguem acompanhar,
Aqui na Xstation, por exemplo, a gente tem várias ferramentas para nos ajudar a administrar e ver, por exemplo, quem acompanha notícias. A gente pode acompanhar todas as informações. Eu também recebo o meu contato da STB no Zap. Cara, toda hora estou recebendo aqui uma notícia. Às vezes é a mesma, eu acho que até a mesma aqui da Xstation. Depois alguém me confirma. E é bacana que aí, se eu estou posicionado ali num par de moeda, eu posso olhar alguma coisa que está acontecendo por longo prazo, né? Porque eu não vou olhar a notícia e vou operar, aí é minha loucura, né? Mas a gente tem vários recursos para estar antenado para montar uma posição ou para gerenciar uma posição. Isso aqui para quem pensa mais no longo prazo, mas quem está ali no dia a dia também tem um calendário econômico. Então eu posso avaliar, olha só, vai sair número às 11 horas de um PMI aqui, ó, Indústria do Brasil, às 10h45, bem relevante, de impacto. Então a gente já pode se programar ou ficar em alerta, quem é do full time trading, olhar um calendário econômico, porque vai ver. Isso aí pode dar uma certa volatilidade se o número for muito diferente do esperado, né? E às vezes alguns ativos antes de um número relevante, ele começa ali, monta uma posição, ele não desenha uma tendência, ou seja, se ele está em tendência, a gente pode esperar que ele dê uma corrigida, ou se ele está lá lateralizando, a gente pode esperar um momento de uma explosão e pegar uma operação rápida. Então a gente pode tirar proveito sim dessas notícias, mas não estou querendo dizer que vocês têm que operar a notícia, mas e sim estar atento que quando sai um número, pode ser que o mercado reaja de uma forma que a gente pode enxergar isso no gráfico. Então, dando um pulo de tempo para ativo, ou seja, eu falei da minha disponibilidade, uma das dúvidas que a gente tem para seguir nosso estilo operacional é saber qual que é o tipo de ativo que a gente vai operar. Ainda mais que a gente iniciante, a gente não conhece muitas coisas, né? Porque a gente tem, eu vou mostrar para vocês, tem ações, tem mini índices, tem criptomoedas, tudo é operável. Sim, todos os ativos são operáveis, mas todos os ativos, eles se comportam da mesma maneira ao longo do tempo, ao longo de um mês, de uma semana? Aí eu diria que não. Vocês vão ver, já devem ter notado que alguns ativos são mais voláteis. Volátil eu digo no sentido, a gente vê movimentações bruscas de subida, né? O ativo vai, sobe, desce, ele avança, ele faz movimentos rápidos também, são muito reativos a notícias, e esses ativos mais voláteis podem entrar em conflito com o nosso estilo operacional, porque a gente pode reagir com uma certa angústia quando a gente vê movimentações muito rápidas, movimentação no gráfico, né? Um candle que engolfa muitos outros candles, ainda mais se ele vai contra a nossa posição. Além disso, tem outros que são muito mais direcionais, os direcionais no sentido de tendência, né? Ele vai lá, a gente tem um movimento de topos e fundos ascendentes em uma única direção, e a gente pode ver isso, por exemplo, muito a gente vê em ações, né? Ações de principais empresas líquidas, a gente vê movimentos direcionais e a gente pode se aproveitar e surfar uma onda maior. E outros ativos são sazonais. Eu acho que aí está um pouco mais associado quem opera commodities, algumas commodities como de agrícola, o petróleo nem tanto, mas alguns metais preciosos, eles têm ciclos, se a gente olha num tempo gráfico maior, né, não no intraday, a gente consegue ver ciclos de movimentação de alto, de baixo, de correção bem definidos, né? Até um tempo atrás, se a gente olhar acho que até agora ainda se mantém no movimento semanal, por exemplo, quem é das criptomoedas consegue ver que lá de 2014, mais ou menos, 15 para hoje, tem alguns ciclos bem definidos do Bitcoin. E então a gente pode se preparar, a gente sabe, a gente consegue se posicionar de conseguir se preparar para como atuar, né? Como reagir, que na realidade a gente não vai prever o que vai acontecer, a gente vai reagir a uma movimentação. E escolher o ativo
ele tem que estar alinhado com o nosso estilo operacional, né? Então, falando, dando outra ponte aqui na Xstation, o que a gente tem de ativos para operar? Cara, é uma infinidade de ativos, né? Fora os clássicos pares de moeda, a gente tem ainda índices mundiais. Então, operar índices do Brasil, como o nosso mini índice, vocês já devem ter notado. Eu tenho até um vídeo no canal aí sobre mini índice. E também eu postei recentemente falando da Xstation, alguns índices interessantes para se operar e por que eles são interessantes, principalmente aqui nos Estados Unidos, no Brasil e Estados Unidos, tá? Mas a gente tem todos os índices clássicos para se operar: Brasil, Dow Jones, S&P, Nasdaq, da Europa, HK50 e assim vai, né? As commodities agrícolas, energia, petróleo, ouro, prata, platina, algodão, de energia, ou seja, a área de commodities estamos bem servidos também, assim como as criptomoedas. Tem várias criptomoedas para a gente se operar. Eu até estou olhando aqui no gráfico, nessa imagem que eu coloquei, olhem só a variação violenta aqui. Tem que segurar o tiro, né? Imagina 14%, 22% num dia, né? O negócio tem que estar associado ao seu estilo operacional, né? E cuidar também com a alavancagem, gestão de risco. Por isso que é importante, vamos fazer um gancho aí espero que a Aline foque bastante isso na parte de gestão e plano de trade amanhã, tá? Um pouco de ações, tem várias ações, Apple, Facebook, quem quer operar, porque tem as suas vantagens de operar esses ativos, né? Claro, a gente está trabalhando sob contrato CFD, então não vai receber um dividendo, por exemplo, né? Mas tu vai estar ali montando a mesma posição, tu vai ver a mesma movimentação do ativo lá na Nasdaq, tu vai ver na bolsa, na NYSE, né? Perdão, tu vai ver a movimentação aqui. E tu pode trabalhar com lotes menores. Então é bem interessante para quem gosta de mais seguir tendência e está acompanhando ações. Ainda não tinha ações brasileiras, né? Mas quem sabe, né? Se já tem o mini índice, é um pulo aí para uma ação brasileira, né? E por fim, ETFs, tá? ETFs é um outro tipo de ativo e eu deixei aqui na tela, tem até ali o EWZ. Quem é que está familiarizado com o EWZ? É o nosso índice, né? Nosso IBOV dolarizado, né? Então a gente pode operar também ETFs aqui na Xstation. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de estratégia. Quem é que sabe que figura é essa que eu coloquei aqui? Que é o sonho, né? É um sonho de consumo do trading. A gente passa redes sociais, Instagram, estamos toda hora sendo estimulados a consumir algo que dizem que existe, o pessoal vende bastante. Ou pode ser que até as pessoas acreditem, né? Que exista mesmo. Mas é um santo grau, né? Todo mundo busca um santo grau, que é uma técnica revolucionária, uma técnica infalível, que vai sempre vencer e vai te dar lucros exponenciais e não vai te dar erro. E tu vai ter sucesso no trade, né? Acredito que, né? Se vocês ainda não se deram conta disso, se existem tantas técnicas, né? Eu acho que essa é uma condição que é difícil de acreditar que existe, né? Então por isso eu coloco que não existe uma técnica 100% vencedora, tá? Embora alguns digam que existe uma técnica que seja 100% de acerto, mas eu acho que até pode existir. Mas ela não vai existir sem correr risco, sem um drawdown da conta, um rebaixamento da conta, ou então montar uma posição que dure muito tempo para que a gente não assuma uma perda, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com as estratégias e o que vocês buscam para vocês. Então a técnica de trading que faz mais sentido para vocês é aquela ideal para ser utilizada para operar. Eu toda hora acompanho estratégias, setups de indicadores, até mesmo que alguém compartilhe uma informação, a estratégia tal está dando um sinal, o indicador RSI está dando sobre compra, sobre vendido. Mas não necessariamente a gente tem que enxergar o mesmo sinal
ou uma correlação com o preço, né? Por isso a gente tem que usar técnicas que fazem sentido para a gente, tá? E isso a gente só vai conseguir definir ou assimilar se a gente conhecer várias técnicas. Por exemplo, tem que conhecer todas as técnicas, né? Mas, por exemplo, se tu tiver só uma técnica na mão, vai ser um pouco difícil de se adaptar às diversidades do mercado. Então, é importante que se tenha mais de uma técnica. A gente tem que ter várias armas para brigar nesse mercado, né? Não tem nada de mal nisso, ter várias estratégias, setups. Porque muitas delas, elas vão se dar melhor de acordo com a dinâmica do mercado. De acordo com o ativo que a gente vai operar, por exemplo, não vai utilizar uma estratégia de tendência no mercado lateralizado, no mercado de moedas. Alguns pares de moedas tendem, né, no longo prazo, ele chegar a um equilíbrio, porque a gente está numa briga entre duas moedas, diferente de uma ação que se espera que toda uma empresa cresça, né? Então, por isso as ações tendem a ter um perfil de tendência, né? E isso também com o nosso perfil de trade operacional. Se a gente tem tempo, se a gente tem paciência para esperar uma operação, a estratégia também ela está alinhada a isso daí. E a gente tem que guardar, tem que ter um conjunto de estratégias e saber utilizar ela na hora apropriada. E isso só se sabe como? Com a vivência, com o tempo, com a prática, colocando em prática e vendo aquilo que se encaixa para a gente. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico do EURUSD. O gráfico está limpo, tem algumas linhas aí de price action, perfil quase uma flâmula se formando, um triângulo descendente. Tem gente que opera usando só esse tipo de recurso de interpretação. Mas aqui eu tenho o mesmo gráfico. Nota que até parece que dá uma piscada, parece que mudou o gráfico, né? Mas é o mesmo gráfico, na mesma linha, é o mesmo print, tá? Porém, está com outros indicadores e podem me induzir a um sinal ou outro. Alguns enxergam um sinal de entrada através desse indicador, desse trade system, usando médias, por exemplo. Ou então tem outros que utilizam outras estratégias. Isso aqui tem um outro indicador que tem aqui na plataforma, exclusivo da Xstation, que faz uma análise de probabilidade. Tem gente que opera, já vi operar só assim. Será que esse é melhor que o anterior? Será que um vai dar mais entradas ou menos entradas? Isso aí vai depender muito do estilo operacional de cada um, né? E não vai ser o teu mentor, não vai ser o teu instrutor que vai dizer, cara, opera isso aqui porque eu te garanto que vai dar certo. Porque se tu não vê uma correlação, não vê uma consistência desse sinal, algo que faz sentido, isso vai te gerar uma angústia. Mas eu não estou enxergando isso, mas o cara está dizendo que o sinal está formando, está me dizendo para comprar. Então tu acaba tendo um conflito dentro de si. E se isso não está bem sólido no teu operacional, tu vai ter problemas para operar, para abrir a posição, montar a posição, estopar. Eu sei que eu falo, parece fácil ficar falando, né? O cara tá falando é fácil, o cara consegue, mas não, gente. Sabe aquele slide lá que eu postei anterior, que era trade, eu tô no swing, eu tô no day trade, eu tô ali. Eu tô falando agora como de experiência própria ou da minha vivência no dia a dia. Eu passo por isso. Poxa vida, o instrutor fala que tem que ser assim, assim, assim. Não, cara, mas eu não conheço ninguém que seja assim, que consiga seguir um estilo operacional ou não consiga mudar, siga uma regra de uma receita de bolo. Eu acho que é muito difícil, tá? Tô pra conhecer uma pessoa assim, metódica, a menos que seja um robô. Pode ser que um robô, operações automatizadas que vão replicar algo que a gente programou, possam fazer isso. Possam não, eles fazem isso. Mas será que eles são todos sustentáveis no longo prazo? A gente coopera com robô, tem muitos resultados positivos, né? Mas para isso, é um outro estilo operacional, a gente tem que aceitar outras coisas dentro da gente. Dando mais um gancho agora para plano e gestão, que só vou dar uma pincelada aqui, falar um pouquinho rapidinho, porque isso é tema de plano de trade, gestão da Aline, no encontro de amanhã. Mas a gente tem que saber o risco, né? Quanto de risco que a gente está disposto a se expor para atingir um certo objetivo. Por exemplo, como assim risco? Tu tá falando?
vou falar na real, é a perda, né? Quanto eu estou disposto a perder e o risco da minha saúde também. Quem é que não passa mal vendo uma operação indo contra? Eu fiz uma pergunta dessa para uma pessoa que opera há muito tempo e eu perguntei para ele, cara, ao longo do tempo tu deixou de passar calor nas tuas operações? Ele falou que não, que a gente não, uma vez que a gente entrou nesse negócio, a gente sempre em algum momento vai passar calor, porque se a gente está há muito tempo e a gente está consistente, a tendência é que a gente aumente a nossa posição, a nossa mão, né? Porque se eu tô lá um monte, operando bastante tempo, eu não vou continuar no micro lotinho, né? E quando a gente se expõe mais com capital maior, a gente vê números maiores, a gente passa o mesmo calor se eu abrisse a mesma operação com alvo menor há anos atrás. Então a gente tem que avaliar esse risco que a gente está disposto a passar, tá? Isso tem a ver com o tamanho de lote, não abrir operação à toa, usar estratégias, né, que requerem mão diferente, avaliar o risco da operação, o tamanho de lote, a exposição. Tem uma ferramentinha muito boa, que é até tema de vídeo que eu vou falar depois, que é da gestão de posição e alavancagem e da margem de garantia, a margem livre, que toda hora a corretora, a exchange, está mostrando a nossa cara ali, a nossa posição, nosso drawdown, nosso rebaixamento, a gente tem acesso. E isso é muito bacana para a gente gerenciar a nossa posição. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar calor, tá? A tua evolução do capital, quantos trades tem positivos, com perdas, com ganhos, isso é bem interessante. Então, avaliem os recursos que a plataforma dá de estatísticas para vocês, tá? E aqui é algo que todo mundo me faz uma pergunta, eu já dou de cara, tá? O mercado é difícil, não é fácil, é difícil ganhar no longo prazo, de forma consistente, né? Porque a gente se ilude muito com os ganhos rápidos, mas sobrevive mesmo quem perde menos e não quem ganha mais, tá? Então a gente controlando as nossas perdas, a gente se mantém mais tempo no trade, a gente fica mais tempo no game, como o pessoal gosta de falar, né? Ficar mais no game, mas investindo no nosso operacional. E se a gente tiver com resultados bons, realizem esses lucros, tá? Tem que acumular? Tem que. Mas é importante que vocês realizem os lucros das operações, em algum momento realizem. Isso aí traz um bem assim para vocês. Não sei se alguém já tá quase chegando, já tá vivenciando isso. Uma hora chega isso, e se vocês realizam um lucro, seja um bem próprio, ou só pelo fato de sacar, é muito prazeroso, tá? Muito prazeroso mesmo, e até mesmo para proteção. Quem vem de uma consistência e sequência de muitos ganhos, isso sobe a cabeça da gente. Então, o risco de a gente fazer alguma besteira e entregar tudo é de 99%. Então, realizem os lucros, tá? Realizem os lucros de vocês. Eu também faço isso e é muito prazeroso, tá? Muito prazeroso mesmo. Ainda mais quando tem, por exemplo, quem tá aí surfando criptomoedas, tem muita gente que tá enchendo a boca para falar que tá ganhando bastante dinheiro, mas se não realizar, não vai fazer sentido nenhum. Então realizem, comprem, invistam em vocês, comprem alguma coisa. E por fim aqui, estudo sempre, tá? Constante. Tem que estudar constantemente técnicas, indicadores, ciclos de mercado. Isso é importante, ciclos de mercado, porque do ano passado para cá, nesse crash, para não falar o que aconteceu, né? Quem é que já tinha vivenciado algo assim? Como é que as pessoas reagiram a isso, né? E isso a gente só aprende com um ciclo de mercado, ou seja, vivência. Algo assim que se alguém é do Brasil já tinha vivenciado, eu tenho até a data, tá? Depois alguém pesquisar lá em 17 de maio de 18, né? Eu acho que foi 17 para 18 de maio de 2017, a gente teve um crash bem interessante aqui no Brasil. E eu lembro que naquela ocasião eu fiquei muito incomodado, tá? Muito angustiado. Então quando a gente teve agora em março, que eu acho que foi em 15, 12 de março, eu já pude administrar um pouquinho melhor o que estava acontecendo. Então, isso a gente só aprende com um ciclo de mercado, vivência. Por isso que grandes operadores têm muito tempo de casa, né? Conseguem reagir melhor.
Vocês vejam ali o Aranha falando da experiência dele. Acho que ele falou, acho que era desde 98, por aí. Imagina que esse cara já não passou por ciclos de mercado e para saber reagir. Ainda mais aquele jeitão dele bem calminho, né? Bem suave. Tem que ser faca na caveira, né? Controle da mente. Mentalização, visualização, meditação. Tem que se conectar, tem que se soltar às vezes. Às vezes eu fico... Esse cantinho que eu tenho aqui é um lugar que eu montei para mim. Ano passado, para ficar aqui em casa, operando, fazendo trabalhos, pesquisa. E só que a gente tem que soltar também. Tem que se livrar um pouco dos gráficos, né? Então façam alguma coisa, se desconectem, ouçam música. Eu gosto de tocar instrumento, não tá vendo aqui, mas eu tenho uma parte de instrumentos musicais aqui. Então trabalhem isso dentro de vocês, tá? E para finalizar, gente, como eu estava falando de estilo operacional, tanto na arte, na música, todo mundo tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura e aqui no trade também não é diferente, tá? A gente tem pessoas que a gente admira, que operam de certa forma, tem um certo estilo operacional. A gente pode se espelhar, pode tentar buscar fazer igual eles, mas um estilo mesmo, ele é singular, como eu deixei ali. Ele é único, né? A gente pode tentar usar um outro estilo operacional, mas a gente não vai conseguir replicar, porque a gente vai colocar um toque pessoal nele. Então a gente tem que usar um pouquinho a nossa criatividade, se expor à informação e assim conseguir chegar num estilo operacional que faz sentido pra gente. Beleza, pessoal? Então, deixo aqui por fim as minhas redes sociais, meu canal do YouTube. Eu tenho uma playlist chamada ali Forex. Grande parte está ali. Eu uso a X-Station de muleta ali, né? Porque eu uso bastante ela para mostrar e compartilhar os conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. É essa informação que eu queria passar, essa mensagem que eu queria passar para vocês. E para continuarem aí trilhando a vida de vocês no trade. Com lucros, né? Uma perguntinha do Rubenilson, uma pessoa que está iniciando agora no mercado com uma conta pequena. Interessante focar e operar em um ativo ou mais de um ativo? Olha, se está iniciando, colocou uma palavra-chave, né? Palavra-chave, iniciando. Se está iniciando, sim. Um ativo, um único ativo só, não importa o tamanho da tua conta, né? Mas, porque tem gente que inicia com conta grande, aí vai usar vários ativos, não. Se está iniciando no mercado, aí tem que ser com um ativo, no máximo 2, porque talvez pode pegar um movimento, não está dando sinal. Se é curto prazo, é um ativo, isso é fato, tá? Porque tem que te focar em um só. Mas se está no longo prazo, day swing trade, aí quem sabe 1 ou 2, porque se tu está iniciando, tu não tem experiência, tu não tem reação ainda, as coisas estão acontecendo. Só vai ver um candle, ou tu vai usar uma estratégia, um cruzamento de média. Só que tu não vai estar entendendo o que está acontecendo. Por isso que é interessante olhar o contexto. E a gente só entende o contexto, que é o que aconteceu antes. A gente só consegue interpretar de uma forma mais robusta com a experiência. Beleza, Rubenilson. Já aproveita aí, cola lá no canal, te inscreve no canal. Ó, eu estou usando a live aqui para puxar pro meu lado, tá? Tem bastante informação por lá. Eu saí falando, eu sou bem assim, sabe? Eu montei esse material, saí atropelando conteúdo. Falei pra vocês que eu tava um pouquinho ansioso, porque eu não costumo fazer muita live não, tá? Lá no canal. Eu gosto de preparar um conteúdo. Então, se eu fui um pouco rápido, atropelei um pouco no assunto, depois vocês escrevam lá. Pode mandar qualquer mensagem, qualquer assunto relacionado ao Forex, eu respondo com certeza, tá? Opa, então tá, Rubenilson. Então, te liga lá que vai que um dia desse eu faço um sorteio e tu é sorteado de alguma coisa. Bacana. Então, gente, se ninguém tiver mais alguma dúvida, deixa eu me familiarizando com essa plataforma aqui do pessoal da XTB. Fala, Eduardo. Cara, tá começando olhando o ouro. Cara, o ouro e euro USD. É assim, se tu tá conhecendo o Forex, tudo bem. O ouro é violento, tá? Porque às vezes é que ele é alavancadíssimo, né? Assim, deve ter notado que um lote pequeno, uma movimentação, né? Vamos pegar um ativo aí, sei lá, uns 5 minutos, 15 minutos. 5 minutos é complicado operar por conta
de algum ativo tem um spread alto, tá? Mas deve ter notado como ele é alavancado e pode te dar um ganho alto, mas também uma perda considerável. E já o EURUSD não, né? O EURUSD tu pode expor, tem uma alavancagem diferente, o valor do PIP, né, ele é menor, então tu pode surfar um movimento, conhecer mais o movimento, senão tu vai operar o ouro, tu vai pegar uma movimentação única de uma pernada, comparando com o EURUSD, tá? Isso aí pode te iludir que o ouro, né, o gold é mais fácil, mas tu tem que ver se adapta contigo, tá? Se tu consegue acompanhar e não te gera nenhum estresse emocional, faz isso, segue o baile, tá? Por sinal, o ouro, né? Quem é que acompanhou aí o campeonato, né? O Trading Cup, o ouro tava entre os top lá de negociados para dos mais ativos mais negociados, quem fez maior capital, né? Eu boletei bastante no ouro, no Trading Cup. Tava ali tentando pegar ali pelo menos um primeiro lugar no celular. Cheguei. Deixa eu me exibir um pouco, né? Eu acho que foi na terceira semana. Tá aqui, ó. Tô com ele na tela aqui, ó. Depois olha esse vídeo aqui, ó. Eu tava na terceira semana. Tava em segundo lugar ali no ranking. Segundo lugarzão ali, assim, ó, eu já tava mirando. Eu não queria o primeiro lugar, né? Mas assim, se eu ficasse em seus top. Mas eu já tava ali. Eu vou pegar, eu vou ganhar um relógio nessa brincadeira. E aí veio o problema do emocional, veio o problema da gestão. Cara, veio tudo de quinta pra sexta, no finalzinho. E acabei entregando, tá? Mas porque não é fácil, tá? Eu tava ali com uma exposição gigantesca, tomei um stop federal no petróleo e acabou me jogando uma posição, acho que foi em oitavo, agora não lembro qual que foi, tá? Mas o Trading Cup foi um belo exercício de gestão da posição. Por isso que eu falei antes da margem, que a Xstation tem umas ferramentas muito bacanas, auxiliou muito, tá, para controlar a exposição, a margem. Mas claro, tinha que se alavancar, tinha que tomar risco, tá? Porque eu cheguei ali a $172 mil. Cara, a minha mão tremia, meu. Sério, velho. Olha, só isso que era conta demo, hein? Imagina se fosse conta real, estaria infartando. E o Rubenilson ali também, mais um comentário. Ó, pra quem tá iniciando no Day Trade, o Day Trade é meio violento, tá? Mas se for pares de moeda ali, cara, tu vai no menor que M5, eu acho que até o M5 já tá um pouco... Já um pouco... rápido, mas nem tanto rápido dependendo do ativo, é por conta do spread, tá? Dependendo do ativo que tu pegar, tu deve ter notado, tá iniciando. Eu também tenho um vídeo no canal que fala sobre spread, tá? O que é o spread, né? Aquela diferença que a gente tem ali no painel de ativo da compra e da venda, tá? Do Ask to Bid. Se tu pegar um par aí que não são os majors, mas o EURUSD ele não ele é um dos majors, mas ele vai ter um spread pequeno, para tu entrar e sair da operação, tu vai pagar uma taxinha, tá? E o day trade são mais de uma operação no dia. Então, essa diferença tu acaba entregando no teu resultado depois. Então, cara, M15, cara, M15 para cima e deixa rolar. E outra, fez a operação, que eu acho que eu tenho que falar, cara, deixa a operação correr pro swing trade. Não é que nem no Brasil, que a gente opera aí o mini índice. E é por isso que eu não opero mais o mini índice, tá? Que até esqueci de falar. Essa pressão que a gente tem de fechar uma operação no final do dia é muito angustiante, tá? Muito mesmo. Então, deixa a operação aberta, carrega pro swing trade, dependendo da posição. Mesmo tiver ali passando, tá dentro da gestão, não pegou stop, carrega, velho. Carrega a posição que tu vai pagar um swap insignificante, tá? É uma taxinha muito pequena. O melhor spread é o do USD-BRL. Cara, não... a gente tem ali, agora não sabia opinar, tá? Mas... geralmente, assim, do pares, o spread dos mais líquidos, de qualquer plataforma, né? Corretora aqui também. Dos mais líquidos, S&P, o Dow Jones, os pares de moedas, os majors, vão ter o spread melhor, tá? E o do dólar, do mini índice ainda estão um pouquinho grande, tá?
Ele vale a pena para a gente carregar a posição, porque a gente enxerga o nosso cenário, como a gente tem essa vivência aqui no Brasil, a gente enxerga coisas que uma pessoa de fora do Brasil não enxerga, né? Então vale a pena carregar a posição no mini índice aqui. Eu acho que vale, tá? Eu tenho acompanhado bastante, só feito operações no AUD USD. Eu tenho pessoas próximas que moram na Austrália, então eu meio que tô ligado no que acontece na Austrália, tá? Então eu assumi por enquanto só esse daí. Começando do 000 mesmo, cara, do 00, olha no canal do Guilherme Cardoso, embora ele fala bastante sobre comportamento, eu já vi vídeo dele falando do zero, algumas coisas, tá? Eu não sei se é do zero, só do... Você tá falando de Forex. E também no próprio Rafa Trader, tá? Rafa Trader tem vídeos aqui no canal, lá no canal da XTB Portugal. Acho que tem vídeos lá também. O Rafa Trader é um instrutor, né? Deve saber quem eu tô falando. Bastante conteúdo. Eu tô para lançar para compartilhar e não é curso, né? Na real é um mini curso, tá? Eu adoro fazer esses mini cursos aí, mas não se preocupe que não tem que arrastar para cima, não tem que fazer nada. É só se inscrever no canal. Eu tenho alguns cursos de trading e eu vou fazer algo muito focado, assim, alinhado do zero, tá? Para Forex, tá? Tá aqui no caderninho já o planejamento. Então acompanha lá, te inscreve no meu canal que eu vou fazer algo... Tem muitos conteúdos, não diria dispersos, mas focados, né? Mas eu tô para fazer, que eu tenho que preencher essa lacuna no meu canal, tá? Mais ou menos nessa linha aqui, nesse mesmo molde que eu passei esse material aqui para vocês, eu vou fazer lá também. Vou esperar mais um minutinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente finaliza. Aproveitem aí para se inscrevam aí nos canais da XTB também, XTB Latam, XTB Portugal, tem bastante conteúdo. Aqui dentro da plataforma, pra gente que tem conta real, eles colocam uns videozinhos, uns tutoriais bem interessantes, tá? João, bate o olho no conteúdo que tem até no site, tem um planejamento de formação pro trading, do básico, intermediário e avançado. E ele fala, assim, é bem interessante, tem alguns vídeos estão em inglês, tá? Mas tem muitos deles estão em português, ou é português de Portugal. Vale a pena a gente olhar as informações que a corretora nos fornece, o que ela disponibiliza. O conteúdo que a XTB tem na parte educacional, não é puxar o lado só porque eu tô aqui, tá? Mas é por conta disso que eu faço esses vídeos, porque eu achei muito interessante, tá? Tem bastante conteúdo muito bom pra gente se profissionalizar. Beleza, então fechamos aí 2 minutinhos de pausa. Beleza, pessoal? Tomara que tenha ficado clara a informação, que o áudio tenha ficado bom, a imagem tenha ficado boa. Não costumo me expor aí pra galera, então foi muito bacana fazer esse vídeo, esse conteúdo. Agradeço de novo a XTB pelo convite. Espero que eu não tenha nem falado nenhuma besteira aí, mas acompanhe aí os conteúdos e informações, e vocês já têm um diferencial, tá? A galera que acompanhou ou está acompanhando, vocês estão em busca de conhecimento, tá? E um conhecimento adquirido é fantástico, é essencial e ninguém nos tira mais. Então, se esse conteúdo fez diferença para vocês, se depois ficar gravado, compartilhem com seus amigos, mostrem que ainda existem pessoas preocupadas que a gente vença, né? E se todo mundo vencer, todo mundo fica feliz. Beleza, pessoal? Vou encerrando por aqui. Forte abraço a todos e bons trades!